Oi, pessoal. Boa tarde. Acho que talvez vocês não estavam me ouvindo. Meu nome é Thiago Pado, eu sou arquiteto de soluções na AWS, na Amazon Web Service, e o objetivo do workshop hoje é a gente falar sobre as boas práticas de indústria em home office, levando o escritório para casa. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos desafios que os clientes têm enfrentado, né? Nossos clientes têm enfrentado com relação à implementação de home office e quais tipos de ferramentas e práticas que eles têm utilizado para poder superar esse desafio, né? Esse webinar ele é realizado em conjunto com a BIMAC, né? A BIMAC, para aqueles que ainda não conhecem, é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e ela oferece para mais de 1.600 empresas e associados diversas soluções para gerenciar a competitividade. Nesse momento, a BIMAC ela mantém o atendimento normal aos associados e diversas ações em focar e minimizar a crise da pandemia, né? Então, realizando como, por exemplo, webinars como esse, hot site com medidas emergenciais divulgadas pelos governos para apoio da indústria, ação dos associados no combate à pandemia. Se você é associado, você sabe que você tem acesso a muito mais do que isso. No manual você encontra diversos serviços organizados com facilidade para a sua empresa tirar o máximo que a BIMAC tem a oferecer. Se você não é associado, você pode descobrir mais informações através do site associe.bimac.org.br. Antes da gente dar início, queria colocar para vocês que no final da sessão eu vou estar respondendo as perguntas. Eu peço que, por gentileza, vocês encaminhem as perguntas através do nosso chat, ok? Obrigado. A maneira como a gente trabalha, né, ela vem mudando e eu poderia dizer que nesse momento ela efetivamente mudou, né? A forma como a gente comunica, com quem a gente se comunica, ele é totalmente diferente do que a gente tinha até não muito tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, talvez você não tivesse uma comunicação com tantas pessoas ao mesmo tempo de forma remota, muitas vezes até em fuso horários diferentes. E isso significa que aquele modelo tradicional de trabalho no escritório, que provavelmente a maioria de vocês conhecia, né, que ele, na verdade ele estava de uma certa forma restrito dentro do escritório, ele não se limita mais a esse modelo, né? Ele, lógico, vai continuar existindo, mas hoje ele se expandiu para muito além das dependências do escritório. E isso naturalmente acaba gerando um desafio, né, principalmente pelo momento e a forma como isso tem acontecido na presente situação. Isso traz um desafio principalmente para as equipes de TI, no que diz respeito a como você fornece para o seu funcionário uma forma deles continuarem trabalhando de forma remota, com eficácia, com segurança de qualquer local que eles estejam, né? Hoje a gente não trabalha mais somente, talvez, quando a gente está com acesso ao notebook. Muitos de vocês provavelmente possuem grupos em soluções de mensagem instantânea, ou provavelmente tem agenda configurada no celular, ou mesmo e-mail, e isso eu acho que é um reflexo grande disso, né? Esse cenário de trabalho remoto, quando a gente pensa no Covid, ele, de uma certa forma, ele serviu como um catalisador para um movimento que é crescente nos últimos anos. A gente vê uma grande adoção desse modelo de trabalho, mas com certeza a questão da pandemia do Covid-19 serviu como catalisador, acelerando a necessidade das empresas em adotarem esse modelo. Dentro dessa questão da pandemia, muitas dessas empresas que não tinham esse modelo se viram obrigadas a adotar o modelo de home office, ou de trabalho remoto, para poder continuar, né, as suas atividades. E isso trouxe naturalmente para as equipes de TI um desafio em como prover, então, essa infraestrutura
e as soluções e ferramentas para que os seus colaboradores pudessem continuar trabalhando de forma remota e produtiva. E dentro disso tudo, algumas perguntas começam a surgir, né? Como, por exemplo, como que eu posso permitir que os meus funcionários ou alunos, se você, por exemplo, tem uma instituição de ensino, acessem remotamente os aplicativos que eles precisam, né? Sejam aplicativos como CRM, aplicativos como voltado para a parte de varejo, enfim, relacionamento com o cliente de vocês, o controle de estoque, qualquer que seja a aplicação que a gente tenha necessidade nesse caso, né? Um outro grande ponto que acaba surgindo também é a questão da comunicação e do relacionamento interpessoal, né? Cada vez mais a gente tem uma interdependência entre as áreas elas trabalham naturalmente de forma colaborativa dentro de uma empresa, e se a partir do momento que você impõe qualquer tipo de barreira física, isso se torna um obstáculo, se torna uma dificuldade, uma complexidade, e isso impõe uma necessidade de você ter ferramentas também que facilitem e ajudem na comunicação de forma efetiva e com qualidade. Algumas empresas, por exemplo, possuem contact center para fazer atendimento aos clientes ou mesmo aos fornecedores, e isso faz com que aquele colaborador que trabalhava num ponto de atendimento presencialmente dentro da empresa, agora ele tem que trabalhar dentro de casa e ele vai precisar de uma infraestrutura para ele poder continuar com o trabalho dele, né? Esse é um outro tipo de desafio que a gente vê. E outro tipo de situação que acaba acontecendo é que, por exemplo, a partir do momento que eu tenho aplicações que elas num momento, vamos colocar, numa situação normal, onde ela estaria sendo acessada localmente através da rede, e ela necessita ser acessada de forma remota, e se impõe muitas vezes um pico de consumo de rede, que talvez o link que vocês possuem vai sofrer algum tipo de desafio para poder acomodar essa demanda que vai acontecer, principalmente nos horários de pico, como, por exemplo, quando no começo da manhã, ou na volta do almoço, ou em alguns horários específicos de acordo com o negócio de vocês. Enfim, todos esses cenários, como eu comentei, eles trazem, né, a necessidade de você não só prover meios do ponto de vista de soluções e ferramentas para que os funcionários possam continuar fazendo o trabalho deles com qualidade, mas como que vocês provêem isso de forma rápida, né? Infelizmente, você tem que reagir a algo que muitas vezes não foi planejado ou que você não teve tempo, como talvez a maioria gostaria, para poder se planejar e fazer isso de uma forma mais, vamos dizer, estruturada, né, por assim dizer. E aí vem a pergunta, né, como que você poderia atender, né, todos esses requisitos que eu comentei e mais alguns outros, né? Na nossa visão, você consegue endereçar todas essas questões através da computação em nuvem. Computação em nuvem, se eu pudesse definir, né, em uma frase, é exatamente essa aqui que vocês estão vendo, né? É entrega de recursos de TI sobre demanda. Então, quando a gente diz recursos de TI, a gente está falando, por exemplo, infraestruturas de máquinas virtuais, pode ser um servidor de e-mail, pode ser uma área de armazenamento, pode ser uma infraestrutura para hospedar seu site, enfim, qualquer infraestrutura relacionada à tecnologia da informação. E quando a gente diz sobre demanda e através da internet pagando conforme o uso, significa que, enquanto no modelo tradicional de TI, se você, para implementar um projeto, por exemplo, você precisa adquirir servidores físicos, e aquilo, naturalmente, você vai ter um custo que você vai pagar integralmente por ele, quer você esteja utilizando somente parte daquele recurso, talvez até 10, 20% daquele recurso, a totalidade, você tem um custo imediato que você tem que pagar muitas vezes de forma antecipada. Enquanto no modelo de cloud, você paga somente pelo aquilo que você usa. Então, se eu utilizo um servidor por 1 hora, eu vou pagar especificamente por aquela 1 hora.
E por que na nossa visão, a computação em nuvem ela é a resposta para todos esses desafios que eu estou colocando aqui? Quando a gente pensa, né, nos benefícios da computação em nuvem, tanto para o trabalho remoto quanto para os demais desafios, né, que vocês possam vir a ter, a gente poderia listar aqui esses como sendo os 4 principais motivadores e benefícios que vocês encontram nesse modelo. O primeiro é a questão da agilidade, né? Há pouco eu comentava que, por exemplo, se você precisa adquirir uma infraestrutura de servidor, por exemplo, para hospedar uma solução de videoconferência, isso pode levar de semanas até mesmo meses para que essa infraestrutura ela seja adquirida e instalada dentro das dependências físicas das empresas de vocês. Enquanto no modelo de nuvem, vocês conseguem fazer a mesma, vamos dizer, você consegue adquirir a mesma infraestrutura que você adquire no modelo tradicional em poucos segundos, com a distância de alguns cliques. Então, imagina que enquanto você no modelo tradicional você levaria tal de semanas até meses, aqui a gente está falando que talvez em poucos minutos, algumas horas, dependendo da quantidade de configuração que a sua equipe necessite fazer, você tem aquela mesma infraestrutura disponível para você e muitas vezes até muito mais robusta do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de ferramenta de gestão que vocês teriam, né, comparado ao modelo tradicional, onde você talvez teria que fazer a gestão dessa infraestrutura de forma totalmente manual. Um outro ponto que é um dos grandes motivadores é a questão da economia de custo. Como eu comentei anteriormente, a partir do momento que você passa a pagar sobre demanda, isso muda tudo, né? Uma boa analogia, quando a gente pensa no modelo de nuvem frente ao modelo tradicional, é o modelo do fornecimento, por exemplo, de energia elétrica, né? O modelo de energia elétrica, ele é basicamente quando ele é sobre consumo da mesma forma. A partir do momento que você liga o interruptor, você passa a pagar pelo aquele consumo. A partir do momento que você desativa o interruptor, você deixa de ter um custo relacionado ao uso do serviço. Então, a gente poderia utilizar essa analogia para exemplificar, né, o modelo de nuvem de forma, acho que bem clara. Uma outra grande vantagem e benefício é a questão da elasticidade. O que seria elasticidade? Muitas vezes, quando a gente começa um projeto, a gente começa aquele projeto de forma pequena, de forma experimental, muitas vezes até como um laboratório. É uma tecnologia nova, talvez você vai querer começar com um pequeno grupo de colaboradores para você verificar se existe uma adequação daquela solução às necessidades que vocês possuem, para depois você poder expandir para a empresa como um todo. E o modelo de nuvem ele permite você fazer isso. Então, você pode começar pequeno e você crescer até virtualmente de forma indefinida, né? Isso, a gente tem, enfim, N casos de soluções de grandíssimo porte, né? Soluções que todos vocês com certeza conhecem, que hoje utilizam o modelo de nuvem para poder ter essa elasticidade. E, por fim, um outro grande benefício é a questão da inovação, né? Dentro de uma solução de nuvem, você vai ter muito mais serviços do que você certamente teria dentro de uma infraestrutura local. Isso vai permitir com que você experimente novas tecnologias de forma, vamos dizer, racional do ponto de vista financeiro, pelos motivos que eu comentei anteriormente, de forma rápida, e que você escale isso quando você entenda que aquela solução atende às necessidades e vai trazer um diferencial competitivo para o negócio de vocês. Agora eu vou passar por dentro de algumas das principais áreas que a gente entende que elas podem contribuir para esse modelo de trabalho remoto, né? A primeira área que eu queria falar aqui com vocês hoje era a respeito de colaboração de conteúdo
e aplicativos na nuvem, né? Quando a gente pensa nos desafios de negócio que a gente tem nesse cenário, geralmente você vai escutar, você teria perguntas como essa, né? Como que eu faço para manter a produtividade da empresa agora que meus funcionários estão em casa? Ou como aprovisionar rapidamente o acesso remoto, ou seja, como que eu faço para permitir que os meus colaboradores tenham acesso às aplicações sem você ter que investir em equipamentos e enviar para, muitas vezes, caros, para cada um desses colaboradores, talvez por um período de tempo até muito curto, né? Ou perguntas como posso manter o controle, né, sobre a confiabilidade dos dados da empresa, até porque a partir do momento que se você permite com que o colaborador ele utilize qualquer equipamento que não tenha as políticas adequadas, como possivelmente vocês já aplicam dentro da infraestrutura de vocês, isso vai trazer um desafio aí de segurança e confidencialidade para as informações das empresas. A primeira solução que a gente vê uma grande adoção é aquilo que é conhecido como Desktop as a Service, ou mesmo vocês podem conhecer como VDI ou VDI, que é a virtualização de desktop, né? O que seria o Desktop as a Service ou a entrega de infraestrutura virtual, né? O VDI é um modelo aonde imaginem que o colaborador de vocês ele teria um aplicativo bem leve que ele consegue rodar numa máquina, num computador provavelmente com uma infraestrutura bem limitada, e ele se conecta a um servidor virtual que ele está na cloud, e nesse servidor virtual ele teria toda a capacidade de processamento que ele precisa para poder desempenhar as necessidades das atividades dele. Então, muitas vezes, imagine que você tenha, por exemplo, um projetista dentro da empresa de vocês, que ele trabalhe com modelagem em 3D, que ele precisa fazer renderização e que ele, por exemplo, necessite de máquinas com GPU, né? Ou seja, com placas de vídeo para poder fazer renderização com uma maior performance. Possivelmente esse funcionário, se ele fosse fazer isso na máquina pessoal dele, que ele tem dentro de casa, ele teria alguns desafios. Nesse modelo, você consegue oferecer para ele uma infraestrutura que tenha essa capacidade computacional que ele precisa e que ele estivesse acessando de forma remota a partir da casa dele. E aqui o que é interessante é que, primeiro, pelo fato dele estar utilizando no modelo de nuvem, ele estaria pagando somente pelo tempo de consumo, ou seja, se o seu funcionário trabalha 8 horas por dia acessando aquela infraestrutura, você pagaria somente pelas 8 horas por dia. Se hoje você tem um único funcionário e você quer expandir a sua equipe, você não precisaria talvez comprar 10 computadores, você pode começar com um e ir crescendo, né? E, além de tudo, você poderia aplicar suas políticas de controle em cima dessa máquina virtual, da mesma forma como você faz se essa máquina estivesse dentro da infraestrutura da rede de vocês. Esse é um modelo que ele é muito aplicado também, por exemplo, nas instituições de ensino. Muitas vezes ele é conhecido como laboratório virtual, mas que na prática, né, quando a gente pensa no modelo de escritório, nada mais é do que você fornecer uma infraestrutura para o colaborador de vocês de forma virtual. Existe um outro cenário que é o streaming de aplicações. O que seria o streaming de aplicações? Pode ser que em determinados casos a aplicação que vocês possuem, por exemplo, um CRM, um ERP, uma aplicação de retail, ela já tem um acesso web, isso facilita muito a questão do acesso remoto. Mas algumas aplicações, muitas vezes aplicações mais antigas, que foram desenvolvidas há mais de 15, 20 anos, e elas trabalham no modelo de cliente-servidor, elas trabalham no modelo que a gente chama de conexão com o Estado. E isso, a partir do momento que você tem a máquina cliente, ou seja, o seu colaborador acessando a infraestrutura
do servidor que está remota, isso pode trazer algumas intermitências e algumas dificuldades para que o colaborador ele trabalhe com uma certa qualidade. Para esse modelo de aplicação, o modelo de streaming, ele faz com que aquela aplicação que hoje ela trabalha no modelo cliente-servidor, onde você precisa instalar muitas vezes um cliente dentro da máquina, nesse momento ela possa ser acessado de forma web, e isso facilita muito a questão do acesso remoto, porque reduziria essa questão de intermitência. Novamente, isso traz para você todos esses benefícios que eu comentei anteriormente com relação a custo, com relação a você centralizar essa gestão, porque você não vai precisar, mais uma vez, gerenciar de forma individual cada uma dos computadores, dos laptops, dos colaboradores, que você consegue fazer de forma centralizada, e permite também com que você, muitas vezes, essas soluções se integre com a infraestrutura de vocês, então, por exemplo, para poder fazer a autenticação. Então, ao invés de você ter que criar mais um usuário, mais uma senha, se hoje você já tem um repositório de autenticação de usuários, você poderia alavancar essa infraestrutura já existente para poder integrar com uma solução de streaming de aplicativos. Ainda dentro dessa torre, a gente tem um outro cenário que é a questão da colaboração de conteúdo, né? Com a adoção de gestão eletrônica de documentos, isso facilitou bastante a questão de reduzir a quantidade vamos dizer, de fluxo de papel que é gerado dentro das empresas. Porém, isso não evita que você ainda tenha uma grande quantidade de documentos virtuais, né? Então, planilhas, documentos de texto, e a partir do momento que você tem colaboradores distantes tentando colaborar em cima de um mesmo documento, isso também traz alguns desafios, né? E principalmente no que diz respeito à questão de segurança. Dependendo da indústria que você está inserido, existem normas, existem regras que precisam ser cumpridas, certificações que precisam ser, vamos dizer, respeitadas. E essas ferramentas de colaboração de conteúdo, muitas vezes, já trazem uma série de certificações e que facilitam com que vocês estejam, de certa forma, compliant com os requisitos de cada uma das indústrias. Seguindo adiante, uma outra questão que é natural, né, que acaba sendo imposta pela questão da comunicação remota, da distância, é a comunicação remota entre os colaboradores, né? Nesse sentido, você vai identificar esse tipo de necessidade quando você tem esse tipo de questão, né? Como que eu posso fazer para que os meus funcionários, eles, enfim, se comuniquem, né, através de áudio, através de vídeo, de forma escalável, né? Então, eventualmente, a gente está falando de empresas pequenas que começam com 10, 500, até algumas milhares de funcionários, né? Como que eu consigo, então, prover toda essa infraestrutura para todas essas pessoas, talvez até com perfis de acesso distintos de forma rápida? Como que eu posso habilitar, né, toda essa infraestrutura necessária e, de repente, até que integrada com algumas das minhas infraestruturas locais, como, por exemplo, uma URA, né, uma unidade de resposta audível. Enfim, como que eu poderia realizar tudo isso? Nesse sentido, é natural, a primeira coisa que você teria que adquirir seria um serviço de comunicação. O serviço de comunicação unificada, ele permite com que você estabeleça, né, chamadas de áudio e vídeo entre um ou mais colaboradores, fazendo videoconferência, como essa que a gente está fazendo aqui, enfim, seja um para um ou um para muitos. Muitas vezes, uma solução de comunicação unificada, ele permite também com que um funcionário ele atenda uma chamada a uma linha, vamos dizer, de telefone de número físico, né, através do computador, ou mesmo a responder um chat,
por exemplo, de um cliente ou de um prospect interessado em alguma das soluções no chat de vocês, do site de vocês, através de uma única solução. Então, você consegue, muitas vezes, ter todas essas soluções de comunicação integradas em uma única ferramenta, facilitando a operação. No início eu comentei a respeito da questão dos acessos, né? E muitas vezes você vai continuar tendo infraestrutura ainda dentro de casa ou mesmo na nuvem, e você precisa fornecer uma forma controlada, né? Muitas vezes com um nível de criptografia para você evitar qualquer tipo de vazamento de dados. E aí vem a pergunta, né? Como que eu posso fornecer um acesso controlado a um colaborador meu, a um recurso que talvez esteja dentro de uma rede privada, né? A resposta para esse tipo de desafio, né, nesse caso, seria efetivamente você implantar um cliente de VPN, né? Um cliente de VPN, ele vai permitir com que um colaborador de vocês, por exemplo, tenha acesso a uma aplicação que esteja dentro de uma rede protegida na infraestrutura de vocês ou mesmo numa infraestrutura de nuvem. Isso permite com que vocês evitem aquilo que a gente chama de ataque de superfície, no sentido de que se sua aplicação ela não está exposta para a internet, você tem uma camada a mais de segurança sobre aquela aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação que possui, por exemplo, dados que só interessam, né, que só poderiam ser acessados de forma interna, por mais que o meu colaborador ele esteja remotamente, ele não esteja fisicamente dentro da empresa, eu consigo restringir somente aos colaboradores, às pessoas que eu quero permitir o acesso àquela aplicação. Enfim, de forma bem resumida, essas são as principais soluções que a gente tem visto os nossos clientes e os nossos, enfim, através dos nossos parceiros adotarem para poder melhorar e superar esses desafios que estão sendo colocados, principalmente com a questão do Covid. Nesse sentido, dentro da AWS, a gente tem uma miríade de soluções para poder atender todas essas necessidades. Hoje, dentro do nosso portfólio, a gente tem mais de 175 serviços. Mais especificamente, dentro de cada uma dessas necessidades que eu comentei aqui com vocês, a gente tem uma solução para cada uma delas. Eu queria mencionar aqui, mais especificamente, eu queria dar um exemplo de um cenário para vocês, que é a própria Abimac. A Abimac, recentemente, ela implementou, né, com a intenção de prover um ambiente de desktop para 100%, né, dos trabalhadores trabalharem de forma remota, uma solução de desktop remoto. E através do Workspace, eles conseguiram prover isso. Anteriormente, no modelo anterior, onde os colaboradores eles precisavam acessar efetivamente o próprio computador físico dele, né? Isso colocava a necessidade de você ter colaboradores indo até o escritório para garantir que aqueles computadores estivessem fisicamente ligados e desligados, até por uma questão de segurança, né? Da saúde do colaborador. A partir do momento que você tem isso tudo sendo fornecido de forma virtual, você elimina essa necessidade. Além disso, no caso dos workspaces da Abimac, ele também foi integrado com a solução de diretório para autenticação de usuários da Abimac. Isso permitiu com que a experiência do colaborador, quando ele acessa a solução, ela fosse exatamente a mesma em termos de acesso que ele teria se ele tivesse acessando a máquina física dele. Então, esse é um exemplo muito real e prático, que foi implementado, inclusive, em menos de uma semana, foi implementado de forma muito rápida pela Abimac, com sucesso, para poder superar esse momento e esse desafio que foi colocado por conta da pandemia. Bom, vocês viram que eu falei de várias tecnologias, né? Eu falei aqui de várias coisas diferentes, e às vezes isso pode, como é que eu poderia dizer?
pode, pode assustar muitas vezes alguns, né? Mas a gente costuma dizer, né, que quando a gente pensa em nuvem, a gente pensa como uma jornada, né? Isso significa que não é algo que é tudo ou nada, ou eu tenho que estar 100% na nuvem, ou eu não preciso estar na nuvem. Não, isso não é exatamente a estratégia que a grande maioria das empresas que adotam com sucesso nuvem, elas seguem, né? A gente enxerga a adoção de nuvem efetivamente como uma jornada, onde muitas vezes você vai começar pequeno, fazendo uma experimentação, fazendo um projeto piloto, testando alguma dessas tecnologias que eu mencionei, ou até mesmo outras, e a partir do momento que você começa pequeno, você ganha maturidade, você entende os benefícios, os desafios, você começa, como que eu poderia dizer, a se sentir mais confortável e mais seguro e efetivamente estar com o time mais capacitado para poder adotar os demais serviços e efetivamente se reinventar e inovar e gerar um diferencial competitivo para a empresa de vocês hoje no mercado. Bom, eu já comentei aqui um pouco das questões tecnológicas, das questões de solução de software, né, para melhorar, mas eu queria também aproveitar e compartilhar com vocês também algumas das boas práticas de comunicação efetivamente, né, nesse momento que a gente está passando. E essa, é lógico, né, não é uma lista extensiva, mas são algumas das boas práticas que a gente tem aprendido e reuniu aqui para compartilhar com vocês. O primeiro item, né, efetivamente, é você configurar, né, o seu ambiente de trabalho doméstico para que ele permita você trabalhar de forma remota, né? Isso pode soar meio óbvio, mas nem todos, infelizmente, têm talvez uma infraestrutura adequada em termos de iluminação, de espaço, de ruído para poder trabalhar, mas a gente, enfim, sugere, né, que você procure um ambiente aí que tenha iluminação mais adequada, que não tenha muitas distrações no fundo, tanto para você quanto para as pessoas que estiverem participando com você, por exemplo, de uma videoconferência. Existem, né, soluções de câmera integrada e câmera externa, né, dependendo do tipo de equipamento que você estiver utilizando. Muitas vezes a câmera externa oferece uma qualidade maior, embora ela tenha um custo ligeiramente mais elevado. Um outro ponto, naturalmente, que é super importante é você ter as ferramentas corretas, né? Então, você ter um fone de ouvido com um microfone de boa qualidade. Muitas vezes, as pessoas elas simplesmente não testam, né? Às vezes você pode estar utilizando um equipamento que está muitas vezes danificado, que está gerando muito ruído. Então, é sempre importante, antes de vocês participarem de algum tipo de conferência, vocês verificarem como é que está a qualidade da conexão, vamos dizer, de áudio e vídeo de vocês. Lógico, né, uma boa conexão de internet, muitos acabaram descobrindo que a conexão efetivamente não era tão boa quanto eles imaginaram nesse momento que eles mais precisam, né? E aqui uma dica que eu deixo é que muitas vezes algumas pessoas até acreditam que elas estão com uma dificuldade efetivamente com relação ao sinal de internet, e muitas vezes não é necessariamente a qualidade da internet, mas a qualidade da rede sem fio. Um teste simples que vocês podem fazer nesse caso é conectar o notebook ou o desktop de vocês através de um cabo com o roteador de vocês e verificar se existe uma melhora na qualidade da conexão. Se existir, provavelmente o equipamento de vocês ele não está comportando, né, o tráfego, e nesse caso a única solução seria ou vocês manterem no cabo ou adquirir um modelo, vamos dizer, um pouco mais avançado, com uma capacidade maior de transmissão, né? Seguindo adiante, um outro ponto super importante é a questão da etiqueta, né? Dentro de uma reunião, principalmente quando a gente tem muitos participantes, né? Algumas ferramentas, elas permitem, né, principalmente quando você tem uma grande conferência
E grande conferência, nesse caso, se você tem já a partir de meia dúzia, 10 pessoas, já começa a ficar um pouco difícil de gerenciar. A gente não está nem falando aqui, talvez, de 50, 100 participantes. Mas que você efetivamente, sempre que você acessar, você silencia o seu microfone, se você não estiver falando. Isso facilita muito a comunicação, enfim, seja de quem está falando ou mesmo de quem está ouvindo, enfim, está escutando a comunicação que está acontecendo na sala, né? Procure não ser uma distração no vídeo. Muitas vezes acontecem distrações, isso é inevitável, né, dentro do cenário residencial. Entretanto, a dica que se acontecer algum tipo de distração, basta você desligar a sua câmera, né? E, enfim, a partir do momento que aquilo deixar de ser um cenário, você poderia, enfim, reativar seu vídeo, pede licença, desativa seu vídeo, e isso também ajudaria bastante os demais participantes. E sempre que você for falar, procure falar de forma clara e alta, né? Para que facilite a interlocução, para que facilite a comunicação com o seu interlocutor. Pessoal, o que eu tinha de mensagem era isso. Eu vou passar agora para as perguntas, e antes de eu, aproveitando que a gente vai entrar aqui nas perguntas, eu vou deixar aqui um QR Code e um link de uma pesquisa que tem 5 perguntinhas, é bem rápido, é super importante para a gente poder continuar melhorando os webinars, o feedback de vocês. Então queria pedir encarecidamente para aqueles que puderem dedicar aí pelo menos um minutinho para responder a pesquisa, nos ajudaria bastante a, enfim, continuar melhorando cada vez mais. Eu vou seguir agora aqui para o chat. Deixa eu ver se nós temos, o que nós temos de pergunta. Só um minutinho. Eu tenho uma pergunta aqui, que é com relação ao modelo de CAPEX e OPEX, se a nuvem atende. E sim, um dos grandes diferenciais da nuvem é justamente esse, né? No modelo tradicional, você está no modelo de CAPEX, né? Ou seja, é aquele modelo onde você tem que fazer vamos dizer, um investimento de forma antecipada na infraestrutura, né? Enquanto no modelo de OPEX você vai pagar somente por aquilo que você usa e quando você usa. Então, sim, é possível, na verdade, você atender o modelo de OPEX. A gente tem mais uma pergunta, que é com relação à questão das instâncias virtuais de Windows, bem como serviços como AD e Exchange. Sim, é possível você rodar não só servidores Linux, mas como Windows, e não só servidores, mas também máquinas virtuais, e você pode também, por exemplo, migrar serviços como AD, né, como Active Directory, ou mesmo Exchange para a nuvem sem problema algum. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para enviar ali no chat. Tem mais uma pergunta com relação à questão de migração, né? Qual que é a forma mais comum de se migrar para a nuvem? A forma mais comum de se migrar para a nuvem é aquilo que a gente chama de lift and shift. O lift and shift, né, significa você erguer e mover para um outro lugar exatamente da mesma forma como ele se encontra, né? O que isso significa? Que basicamente você estaria levando a sua infraestrutura com a menor quantidade de alterações possível, ou seja, ele é o mais próximo possível do que você possui hoje dentro da sua infraestrutura. Isso vai facilitar, vamos dizer, no cenário de reduzir os desafios que você tivesse, se você tivesse já movendo de um modelo que você tem hoje e tentando ir para um modelo mais avançado, como
adotando outras tecnologias como, por exemplo, container, como serverless. Eu tenho uma outra pergunta, que é com relação à prática das empresas em relação ao uso de recursos particulares ou fornecidos aos funcionários em home office. Bom, basicamente, existe aquilo que é conhecido como Bring Your Own Device, né? BYOD. No que diz respeito a Bring Your Own Device, geralmente o que as empresas costumam a fazer é que quando o colaborador ele vai utilizar o Bring Your Own Device, ele tem que muitas vezes colocar algum tipo de aplicativo, seja no celular ou mesmo no notebook dele, que vai garantir com que ele esteja vamos dizer, em compliance com as necessidades da empresa. Então, por exemplo, imagine que o seu colaborador ele está utilizando uma versão muito antiga de um sistema operacional que pode ter N falhas de segurança. Através desse tipo de solução, ele, por exemplo, impediria o acesso do colaborador através daquele dispositivo que ele está utilizando à aplicação se ele tivesse numa versão muito desatualizada e que permitiria, por exemplo, que uma falha fosse explorada naquele dispositivo dele, que ele tivesse acesso a uma informação indevida. Então, eu diria que, com relação a Bring Your Own Device, eu acho que essa tem sido a prática mais comum com relação à questão da segurança. Eu tenho mais uma pergunta com relação a se o custo de nuvem ele será menor do que a sua infraestrutura atual. Essa é uma pergunta que ela é bem comum porque ela gera bastante dúvida. Realmente, se a nuvem ela é mais barata ou ela é mais cara? A resposta é que, geralmente, num primeiro momento, a nuvem ela é mais cara no sentido de que, como eu comentei anteriormente, é feito aquele movimento de as is. Eu tiro exatamente da forma como ele está dentro de casa e levo ele para a nuvem. Quando a gente olha o gráfico de consumo da maioria das empresas que estão fazendo uma migração, que fizeram uma migração para a nuvem, ele é um gráfico que ele começa de forma exponencial e depois ele vai lentamente reduzindo. Por quê? Porque a nuvem ela oferece uma série de formas de você otimizar seu custo. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma aplicação que você desenvolve dentro da sua empresa. Por exemplo, o seu e-commerce. Você tem um ambiente produtivo que ele funciona 24/7, por 365, e você tem um ambiente de desenvolvimento e teste. E aquele ambiente de desenvolvimento e teste, na sua infraestrutura local, você, como que eu poderia dizer? Você mantém ele ligado, até porque você adquiriu aquele hardware 24/7. No modelo de nuvem, você não precisaria manter ele 24/7. Você, naturalmente, deixaria o produtivo, que é o site que seu cliente está acessando full time, e aquele que é não produtivo, você manteria ele somente, por exemplo, das 8 às 6, no horário comercial, né, durante a semana. Então, você conseguiria aí economizar boa parte do custo que você teria. Eu tenho uma outra pergunta que é a respeito de uma lei que é chamada o Ato Patriota, né, o Patriot Act, que diz respeito ao governo americano ele pedir acesso aos provedores americanos dentro do data center, independente dele estar dentro de um domínio, de um território americano ou não. A AWS, a prioridade é a nossa principal segurança, a nossa prioridade número 1. Ela vai garantir o máximo de, como eu poderia dizer, ela garante o máximo do ponto de vista de boas práticas, através de certificações ISO, através das certificações SOC, com relação à segurança do perímetro do data center, e além disso, ela também fornece para os nossos clientes uma série de ferramentas que permitem, por exemplo, com que você
criptografe o dado da sua aplicação, seja enquanto ele está em trânsito, ou seja enquanto ele está armazenado. Porém, ela sempre vai estar em compliance com relação a que diz respeito a ordens judiciais. Então, se existe uma ordem judicial que demande um acesso a determinada informação, ela naturalmente vai cumprir sempre uma ordem judicial. Entretanto, se você estiver seguindo, por exemplo, as boas práticas, como utilizar uma solução de criptografia, você conseguiria endereçar esse tipo de cenário sem problema algum. Tem uma outra pergunta com relação à disponibilização do material. Eu vejo que o Gustavo já até adiantou ali a resposta, mas sim, todo esse material que foi apresentado aqui, ele vai estar sendo disponibilizado. Tem uma outra pergunta que chegou agora a respeito de melhores práticas de segurança na nuvem. Bom, a gente fornece uma gama enorme de ferramentas de segurança, né? Quando a gente pensa em segurança, a gente tem que pensar em segurança como se fosse efetivamente uma segurança física, né? Então, quanto mais barreiras a gente tem, mais seguro a gente está. A gente tem desde soluções que permitem você controlar quem pode acessar a sua infraestrutura do ponto de vista de rede, quanto a gente consegue controlar isso através da camada de aplicação. Então, a gente tem tanto firewalls de aplicação quanto a nível de rede. A gente também recomenda que você utilize, por exemplo, canais criptografados para os seus clientes acessarem, os seus colaboradores acessarem as aplicações, e para que você também sempre utilize criptografia quando o dado estiver armazenado, porque isso, num cenário de uma eventual invasão, uma eventual falha, você teria esse dado inacessível, né, por aqueles que, enfim, tentaram fazer qualquer tipo de ameaça à infraestrutura de vocês. Pessoal, acho que acabaram as perguntas. Era isso que a gente tinha preparado para o webinar de hoje. Fico muito feliz aqui com a participação de vocês. Queria agradecer aqui em nome da BIMAC, da AWS. E, enfim, se vocês possuírem qualquer outra dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. E, enfim, o conteúdo vai ser disponibilizado depois para vocês olharem com calma e a gente está à disposição. Muito obrigado.